Saudações, é mais um dia, não é? Que cá estamos juntos. Lembrar sempre que meu nome é Eleutério. Eu quero agradecer a Deus por este momento que me está concedendo a esta hora para estar aqui consigo. É uma jornada. Queremos contar com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. É mais uma tarde abençoada da sexta-feira e a expectativa é maior quando se aproxima a final de semana. Há muita expectativa, mas melhor mesmo é deixarmos a nossa expectativa nas mãos de Deus. A Bíblia fala isso, que não andemos ansiosos em coisa alguma, mas antes as nossas petições sejam conhecidas diante do Pai através da oração e súplica. Mas esse não é o nosso tema, não é? Mas o nosso tema hoje nós vamos para o nosso livro, a nossa palavra-chave hoje vamos para Evangelho de João segundo, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João. Que Deus abençoe. Uma história que nós todos conhecemos, história do Lázaro. João 11, estaremos lendo a partir do versículo de número 20, que diz assim: assim que a Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires, Deus irá dar. Versículo 23. Jesus então assegurou-se: teu irmão irá ressuscitar. É uma palavra que Jesus ele fala depois de todo aquele cenário que nós sabemos. Lázaro fica doente, Jesus é informado e depois disso Lázaro perde a vida, é sepultado, fica 4 dias na sepultura. O que aconteceu? Algo engraçado que aconteceu que depois de ter sepultado a Jesus, 4 dias depois, Jesus ele depois de terem sepultado ao Lázaro, Jesus ele veio. Quando ele chega, a Bíblia diz que a Marta ouviu que Jesus já havia chegado. O que ela faz? A Bíblia diz que ela correu até onde Jesus ele estava. E a Maria ficou lá na companhia daqueles que vinham consolando. E quando chega perto, a primeira palavra que ela diz a Jesus é que: Senhor, se tu estivesse aqui, certamente que o meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui, certamente que o meu irmão não teria morrido. Então está a dizer, só morreu porque o Senhor não estava aqui. Ela está nos mostrando claramente que não há como haver vida de Jesus lá. Haver vida, ela está dizendo, isso só aconteceu porque o Senhor estava ao não estava aqui. E ela volta a trazer um comentário, diz que, mas sei que mesmo agora, se o que for que pedir Deus, Ele te dará. Escuta para essas palavras. Eu te asseguro que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, mesmo agora, seja for o que pedires a Deus, Ele irá te dar. Não vai te negar. Então, primeiro ela diz, se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Depois disso, mesmo assim, não tem problema. O que eu sei, o que eu tenho a certeza, é que mesmo assim, tudo quanto pedires a Deus, Ele irá te conceder. Então, ela coloca, Jesus diz, eu sei disso, que mesmo nessa situação, mesmo que o meu irmão tenha morrido,
Mas uma coisa que eu sei é que tudo quanto pedires a Deus, Ele vai te conceder. Não tem nenhum estresse, estragou-se, parece não ter nenhum reparo, parece não ter volta, mas eu tenho fé que mesmo que as coisas estejam dessa forma, mesmo que as coisas estejam dessa forma, o que eu sei é que seja o que for que tu pedires a Deus, e Ele irá te conceder. Então, em outras palavras, está dizendo, não estou preocupado, porque eu sei que Deus nunca te negou nada. Mesmo assim, que o meu irmão morreu, são 4 dias, mas mesmo assim, eu sei que tudo quanto tu pedires a Deus, Ele irá te dar. Então, essas são as palavras da Marta. E uma coisa aqui no versículo 23, Jesus então assegurou-lhes, o teu irmão irá ressuscitar. Então, são palavras que Jesus está trazendo. Primeiro, a Marta traz essa provocação, encontra uma reação. A reação dela, primeiro ela explica que certamente meu irmão morreu, e se o Senhor estivesse aqui, certamente que meu irmão Lázaro não teria morrido. Mas ele diz, mesmo assim não há problema, porque o que eu sei é que tudo quando tu pedires a Deus, Ele irá te dar. Então ela cria essa provocação. E Jesus, ela diz o seguinte, o teu irmão irá ressuscitar. O seu irmão irá ressuscitar. Não, esta palavra é uma palavra muito forte. Ele está a dizer que, mesmo que tudo pareça estar estragado, mas se eu vim, porque Jesus ficou onde estava, depois de ter ficado muito tempo, ele depois desceu para aquele lugar. E a Maria diz que isso só aconteceu porque o Senhor ainda não havia chegado. Mas eu sei que nada Deus vai te impedir. Mesmo assim, tudo que Deus vai te conceder. Ele diz, eu te asseguro claramente, eu te asseguro que mesmo assim, o que eu sei, mesmo que teu irmão tenha morrido, mas eu quero deixar uma coisa para você, o seu irmão irá ressuscitar. O seu irmão irá ressuscitar, mesmo que tenha morrido. O que eu te digo é que a minha vinda para este lugar irá trazer vida. Amém? Não, ele diz, mesmo assim eu te asseguro que o teu irmão irá viver. Teu irmão irá viver. Se fosse eu, talvez na minha condição, depois de tudo ter se estragado, e ele aparecer, talvez a minha situação não é perda do irmão, mas é uma situação que parece que tudo já está estragado. Parece que já não há trabalho. Parece que já não há negócio. Porque tudo nesta vida tem vida. Tudo tem vida. O casamento tem vida, o negócio tem vida, mas o quê? O trabalho tem vida. E para morrer, muitos dos nossos casamentos, muitos dos nossos trabalhos, antes de morrer, também enfrentam uma situação de enfermidade. Enfrentam uma situação de enfermidade. Assim que acontece com Lázaro. Lázaro primeiro fica doente, depois ele morre, depois é sepultado. E nas nossas vidas, em algum momento, talvez isso tenha acontecido. Talvez numa das suas situações é basicamente o que aconteceu. Primeira coisa, o casamento ficou doente, depois morreu, e você foi vendo que já não dá mais. E uma das coisas que acontece é a situação. Talvez depois do Lázaro ter morrido, disseram, não há mais nada que nós vamos fazer senão suportarmos. Logo engarco muchelela. The only thing, aquilo já chega ele se como bem. Because aingetami, akana ndlela, já não há como vivermos com o morto. E muitos casamentos, muitos negócios, muitas das nossas vidas, nós fazemos a mesma coisa. Adoece, fica doente, depois morre. E nós já assumimos claramente que já não há como. Já não há volta, não há como
permanecermos nisso. O que a gente faz? Abrimos uma cova e nós enterramos aquilo que é importante, aquilo que nos tira a lágrima. Maria e Marta e os vizinhos companheiros enterraram alguém que eles tanto amavam. A situação lhes obrigou a enterrar. E Jesus, ele aparece depois de ter enterrado. E eles reconhecem claramente que nós temos a certeza que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu me lembro uma certa vez, uma das nossas irmãs perdeu o marido. E no dia que eu fui visitar a ela, enquanto eu entrava, a coisa que ela me disse, ele disse: pai, se tu ainda estivesse nessa nossa área, certamente nós teríamos lutado até as últimas consequências. Ela tinha fé que teríamos lutado. E todo mundo sorriu e olharam para mim. E eu também vinha falando a mesma coisa. Se eu estivesse ainda naquele lugar, certamente teríamos lutado. E o fim que se obteve, certamente que Deus não teria permitido esse fim. Não, esses também dizem porque eles conheciam a Jesus, aquilo que era capaz. Por isso aqui Marta disse certamente: mas eu sei que mesmo que o meu irmão tenha morrido, mesmo que meu irmão tenha morrido, mesmo que o meu casamento tenha se estragado, mesmo que o meu trabalho tenha se estragado, mesmo que o meu negócio também tenha morrido, mesmo que tudo tenha se estragado, mas eu sei, o que ela diz, eu sei, seja o que for, que tu pedires a Deus, certamente Ele te dará. Seja o que for, basta tu ires a Deus e pedir, Ele irá te dar. Não vai te negar. É o que Maria está dizendo. Eu sei que Deus nunca te negou nada. Mesmo que a situação da minha família, mesmo que a situação do meu casamento, mesmo que a minha história esteja dessa forma, mas assim que o Senhor veio e eu vim ao seu encontro, eu tenho fé, eu tenho a certeza de que tudo quanto tu pedires ao Pai, certamente Ele irá te dar. Então vai te dar. É o que Maria está a dizer. E Jesus disse: eu te asseguro claramente que esse seu irmão que está morto voltará a viver. Voltará a viver. Então é que ele diz, ele voltará a viver. Está morto, não é uma situação de alguém que está morto e foi deixado na casa mortuária. É uma pessoa que morreu e já haviam feito o próprio funeral. Haviam enterrado a ele. Ele já estava no cofre há 4 dias. Por isso, em algum momento, quando Jesus ele vai para lá, pediu para aquele irmão, disseram: já Sharamar, já não há como. Há certos casamentos, há certos negócios, há certos assuntos que nós atravessamos na nossa vida e que, olhando nós, já não há volta, já Sharamar. E não esperamos mais nada. Essa família não mais esperava alguma coisa pelo Lázaro. Mandamos chamar, é como se dissesse, enquanto ele estava doente, nós mandamos te chamar. Quer dizer, nós oramos, nós intercedemos, nós fizemos tudo que deveríamos fazer. Nós fizemos tudo. Mandamos mensageiros. Nos nossos tempos, não há como nós mandarmos mensageiros. Mas o que nós fazemos, através da nossa voz, nós comunicamos a Deus acerca da nossa situação. Então, Maria, porque Jesus estava ao redor, mandou mensageiro: vão e digam, aquele que tu amas, ele está enfermo. Então, foram, informaram, Jesus não foi para lá. Então, nos nossos dias, quando nós atravessamos uma situação, nós clamamos a Deus. Nós mandamos o recado para Deus acerca do nosso assunto, acerca daquilo que nós estamos a atravessar. E na hora nós esperamos a resposta. E não é sempre que Ele vai permitir correr. Do mesmo jeito que não abandonou aquele lugar, voltou a correr. É da mesma forma que em algum momento nas nossas vidas, Ele não atende logo.
E em algum momento ele vai deixando as coisas se complicarem mais, só para que o poder de Deus se manifeste. E em algum momento ele permite com que a história seja mais complicada. E as pessoas vão olhando, vão pensando que não há mais solução. Enquanto ele que está a permitir, por causa daquilo que ele quer fazer nas nossas vidas. Tudo é por causa daquilo, porque se eu amo a ele, se eu entreguei a minha vida a ele, nenhuma outra força tem poder sobre a minha vida, se ele não permitir. A exemplo, a história do Jó. Satanás não tinha poder senão Deus que permitiu. E muitas das vezes Deus é que permite, parece que o inimigo tem poder. Mas é por causa do plano dele nas nossas vidas. Então ele diz, não se preocupe. Assim que você crê que Deus me dá tudo quanto eu peço, seu irmão irá viver. Pai, Senhor queridos, seu irmão irá viver. Seu irmão ressuscitar. Não importa. Essa palavra é uma palavra aqui. Não é para discutir. Percebe? Não é uma palavra para poder discutir. Quando ele diz, eu te asseguro. Quem está a falar? É Jesus. Jesus, ele fala e diz, eu te asseguro que teu irmão viverá. Ele irá ressuscitar. Eu te asseguro. O que é preciso? É que eu e você aceitemos essa palavra, ainda que a condição da nossa vida já não dá nenhuma esperança. Porque existe um momento que a condição da nossa vida já não fornece esperança. Já não fornece uma esperança de mudança. Mas ele aparece e diz, não te preocupe, assim que você continua nos meus pés, assim como ainda vens ao meu encontro, assim como você me busca, não te preocupe, porque o seu irmão irá ressuscitar. Your situation will change. A tua situação, esse que é dito morto, certamente irá viver. É o que ele faz. É o que ele diz a Maria. Mas diz a Marta. E a Marta diz, mas a Marta lhe disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. 25. Jesus teve que esclarecer. Aqui no 25 ele esclarece. Esclareceu-se Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, essa pessoa voltará a viver. O que é preciso que Jesus, ele chama, está a dizer que a única coisa importante que deve ser feita é você manter a sua fé. Você manter a fé. Diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irá viver. Aquele que está em mim, ainda que esteja morto. E Lázaro estava aqui. Estava em Jesus. Lázaro era seguidor de Jesus. Lázaro amava Jesus. E Jesus também amava o Lázaro. Por causa desse Lázaro estar em Jesus, ele disse claramente, não havia como Lázaro não ressuscitar. E eu quero acreditar que Lázaro não ressuscita por causa da fé da Maria, mas ressuscita porque aquele diz uma coisa, aquele que crê em mim, mesmo que mora, viverá. E a Maria não estava morta. A Marta não estava morta. As pessoas que vieram naquele lugar não estavam mortos. Quem estava morto era o Lázaro. E esse Lázaro é aquele que abriu a sua casa e Jesus entrou. E a Bíblia fala claramente que Jesus amava o Lázaro. Como é que Jesus amou o Lázaro? Quer dizer que Lázaro também amava a Deus. Lázaro temia Deus. Lázaro comunhava com Deus. Então, por causa desse amor que estava na vida de Jesus pelo Lázaro, por causa da fé que Lázaro tinha, eu acredito que quando estava doente, é bem provável que não tenha sido a Maria e a Marta que mandaram o próprio Lázaro que ordenou às suas irmãs, vão informar Jesus que eu estou doente. A vinda dele para este lugar irá mudar a minha história. Talvez ela falou isso, orientou suas irmãs, corram, vão ter com Jesus. Então ele morre
crendo em Jesus. Ele morre com fé em Jesus. Então, aqui Jesus ele disse uma coisa. Ele diz, aquele que crê em mim, mesmo que morra, o que vai acontecer? Viverá. Mesmo que morra, viverá. E esse Lázaro estava morto. Mas por causa dessa palavra, que Jesus ele falou, não havia como Lázaro permanecer morto. Por quê? Porque ele cria em Jesus. Quando você crê em Jesus, não há como a morte ter poder. Não há como a morte do seu casamento, ainda que não há como a morte do seu negócio. Se esse casamento está fundamentalizado em Jesus Cristo, não há como. There is no how. Não há como. Não há como. Por isso ele esclarece, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que mora, certamente viverá. Então, Lázaro ressuscita, porque morreu crendo em Jesus. Não ressuscita por causa da fé da Maria. Não ressuscita por causa da fé da Marta. Ressuscita porque ele morreu crendo em Jesus. Mesmo doente, eu acredito que foi uma das pessoas que disse, vão atrás de Jesus. Depois, quando chegaram, disseram, aquele que tu amas está enfermo. E Deus não pode amar alguém que não anda nos seus caminhos. Deus não pode amar alguém do jeito como amava o Lázaro, que ainda acha que deve viver a sua vida. Não. Mas o amor de Jesus estava na vida. Então, aquele volta a dizer assim, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Então, eles agora volta para os vivos. Primeiro falou dos mortos, agora volta para os vivos. E volta para os vivos e diz, todo aquele que vive, quem vive? A Maria vive. Diz, todo aquele que vive e crê em mim. Agora fala comigo, consigo. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Aleluia. No princípio diz, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Estava falando do Lázaro. Agora diz, aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? E a Maria, ela responde, ela diz, ela lhe afirmou, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo ungido, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Eu creio, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Então, nós estamos numa situação onde a negociação só se fala da fé. E a Maria, ela é que começou. Meu irmão morreu, se estivesses aqui, certamente que não morreria. Mas depois disso, mesmo assim, there is no problem. Eu sei que mesmo que ele esteja morto, mas o que eu sei é que tudo quando pedires a Deus, tudo quando pedires, é uma confiança essa. Eu creio. Maria fala com Jesus, eu sei que tudo quando pedires a Deus, Ele vai te dar. Por isso eu corri ao seu encontro. Eu corri ao seu encontro de tudo quando pedires a Deus, Ele certamente te dará. Aleluia. Então, nesta manhã, o que é preciso entre eu e você? Nós precisamos de uma coisa. É o quê? A palavra que nós fomos falando é esta. Eu te asseguro que seu irmão irá viver. Eu não sei, Lázaro era algo importante na vida da Maria. Era algo importante na vida da Marta. Era algo importante naquela comunidade. Mesmo para Jesus. E depois essa pessoa importante morreu. Eu não sei qual é a coisa importante na sua vida. Eu não sei qual é a coisa importante na sua vida que perdeu a vida, que já está morto, até que você já enterrou. Eu não sei, mas o que eu sei que Jesus te assegura nesta manhã, diz, eu te asseguro claramente que o Lázaro irá se ressuscitar. O seu irmão irá ressuscitar. E eu também te asseguro, não importa
o estágio, se já está podre, se já cheira mal, porque a Bíblia, ela fala claramente, aqui diz assim, quando ele pediu para remover a pedra, disseram, Senhor, já cheira mal, disseram, Senhor, já cheira mal, já não há volta, já cheira mal, mas Jesus disse, removam a pedra, e eles disseram, Senhor, já cheira mal, já passam 4 dias, mas ele diz, aquele que morre crendo em mim viverá. Então, essa tarde é tarde do Lázaro ressuscitar. Lázaro precisa ressuscitar. Lázaro precisa levar. Essa tarde é para que o seu Lázaro ressuscite. Porque o que Jesus está dizendo, eu te asseguro que o seu irmão viverá. E eu também te asseguro que tudo quanto está morto na sua vida, eu te asseguro nesta tarde que irá viver. Irá viver. Não há viver amanhã, há de viver hoje. Porque Lázaro foi ressuscitado exatamente no dia que Jesus já achou que deveria se fazer presente. Não ia para lá para ir chorar. Não ia para lá para ir consolar. Ia para lá para ressuscitar o Lázaro. E nós estamos aqui para te consolar. Nós estamos aqui para te confortar. Estamos aqui para que o Lázaro que morreu na sua vida tenha vida. Nós estamos aqui para isso. Ele viverá. Ainda que esteja morto, mas eu digo, ele viverá. Não importa se já passam 10 anos, não importa se já passam 20 anos, não importa se parece não há saída, mas a palavra que eu te asseguro que irá viver. Glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Glorifica, estamos a ter problema de internet aqui, mas que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja glorificado. Seu irmão viverá. Oh, sua situação irá ressuscitar. Seu problema será resolvido. Oh, aleluia. Será resolvido. Não importa o que está a atravessar, mas certamente viverá. Viverá certamente. Não importa o que você está atravessando. Certamente viverá. Certamente viverá, certamente viverá, certamente viverá. Certamente viverá, certamente viverá. Certamente viverá. Não importa o que você está atravessando. O que é preciso é que você creia somente. Estamos a ter problema de internet, mas estamos no espírito. Não importa o que você está atravessando. Não importa o que você está atravessando. Mas a palavra é que o seu irmão vai ressuscitar. Vai ressuscitar em nome de Jesus. Teu problema será resolvido. Oh, não importa o que você está atravessando. Doesn't matter what you are facing. Mas eu te asseguro que certamente viverá. Certamente viverá, certamente viverá. Não importa o que você está a atravessar. Não importa as guerras. Não importa o nível da tua condição. Mas Jesus disse, eu te asseguro que certamente que o seu irmão viverá. Certamente que a tua situação vai receber a vida. Certamente que a sua história não vai terminar como está. Something is happening now. Alguma coisa está acontecendo agora. O Lázaro que já estava enterrado. O Lázaro. Quem enterrou o Lázaro? Eles é que enterraram o Lázaro. Preciso tirar a pedra. Remova a pedra. Esteja na expectativa. Não traz argumento. Creia somente como a Maria disse. Eu creio que tu és Cristo. E tudo quando pedires a Deus, irá ressuscitar. Que haja vida na sua vida. Em nome de Jesus, que haja vida nesta manhã. Ressurreição. Em nome de Jesus, ressurreição para o seu casamento. Ressurreição para o seu negócio. Em nome de Jesus, ressurreição para o seu trabalho. Em nome de Jesus, ressurreição para os seus projetos.
que o seu casamento morto receba vida. Receba a vida em nome de Jesus. Eu falo ressurreição a tudo quanto está morto, que seja ressuscitado em nome de Jesus. Você, espírito de morte, nos projetos dessa pessoa aí que está me acompanhando nessa hora, eu te repreendo. Você que veio para matar o casamento dela, eu te repreendo. Você que veio para matar o negócio dela, eu te repreendo. Você que veio para estragar os projetos, em nome de Jesus, eu te repreendo. Você que já enterrou o negócio dela, eu te repreendo. Você que já enterrou a escola dela, eu te repreendo. Você que já enterrou a relação desse homem, dessa mulher, eu te repreendo. Você que já enterrou o sucesso desse homem, dessa mulher, eu te repreendo. Você que já enterrou o avanço e promoveu a estagnação, eu te repreendo. Você que amarrou a vida dele, eu te repreendo. Você que bloqueou, eu te repreendo. 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 Em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, Satanás, não importa a sua grandeza, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo na autoridade que me é conferido. Você que já enterrou, você que já não há volta, você que diz que não há volta na situação dele, na situação dela, em nome de Jesus, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo. Todo tipo de maldição nessa vida, eu repreendo agora, eu repreendo agora, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, ressuscita alguém nesta tarde, ressuscita alguém, ressuscita negócio de alguém, ressuscita casamento de alguém, ressuscita a igreja de alguém, ressuscita a empresa de alguém, ressuscita as finanças de alguém, ressuscita, Deus, a saúde de alguém, ressuscita, pois a tua palavra fala, aquele que crê mesmo que esteja morto, viverá, e aquele que morrer crendo em mim também viverá. Que haja vida, Senhor. Eu oro nesta tarde, que haja vida, Deus, que haja vida, Jesus, que haja vida nesta tarde, vida, vida, vida. O Senhor nos disse que o Senhor veio para que tenhamos a vida e tenhamos com abundância. Vida, 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 vida. Vida nos negócios, vida nos projetos, vida no casamento, vida em tudo. É vida que está a ser profetizado. É vida que está a ser profetizado nesta tarde. Vida com abundância. Vida, 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 vida. Receba a vida. Oh, amado, receba a vida em nome de Jesus. Receba a vida nesta tarde. Receba a vida, receba a vida. Em nome de Jesus. Creia que Ele está ressuscitando a tua situação. Creia que Ele está mudando a sua história. Creia que está mudando a tua situação. Creia, just believe. Creia, creia. Porque não há limitação para o que crê. Não há barreira para o que crê. Eu estou orando por você. Ativa a tua fé e receba nesta tarde. Ativa a sua fé e receba o livramento. Ativa e permita, como Jesus dizia, desatai-o, deixai andar. Desatai-o, deixai andar. Deixa o seu negócio andar, deixa o seu trabalho andar, deixa os seus projetos andar,
Deixa a sua vida andar. Eu oro em nome de Jesus. Desatai-o e deixai andar. É tempo de deixar as coisas fluir. É tempo de deixar as coisas fluir. É tempo de deixar as coisas fluir na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. É tempo de deixar as coisas acontecer. E o Senhor está fazendo as coisas acontecendo na sua vida. Eu profetizo, e assim será, e assim será. E todo aquele que está dentro desta ministração a ser abençoado, a ser restaurado. Alguma coisa, amado, está acontecendo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui onde eu estou. Eu estou sentindo a unção fluindo. E essa unção que te alcance, que te alcance, que te alcance, que te alcance, que te alcance nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por este tempo, Deus. Eu te agradeço por eu sei que coisas Senhor continuará fazendo grandemente, Senhor, na vida de todos, quando estão me acompanhando a essa hora de diferentes lugares. Deus abençoe todos e ilumina os seus caminhos, que a tua luz resplandeça para a glória do nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Precisamos terminar com a nossa live, mas Deus abençoe a ti. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe seus projetos. Eu te garanto, você que está me escutando através dos áudios, você que está me vendo, a sua história não vai permanecer do mesmo jeito. Something is changing of our lives. Just be blessed in the name of Jesus. Aquele beijão de sempre e aquele abracinho do seu queridinho aí. E tchau, assim fomos. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Thank you, Jesus.